Unidade 2, Cultura, pluralidade na expressão humana. Aula 7.2, Conteúdo: Danças folclóricas, norte do país. Habilidade: reconhecer e vivenciar a identidade cultural por meio da dança. E para iniciar, eu quero que vocês olhem aqui o nosso mapa da região norte com os nossos estados, certo? Então, observem que nós estamos aqui no Amazonas e já dá para a gente identificar aí algumas danças que nós iremos falar. Mas nós também temos aqui as danças do Pará e dos demais estados, certo? Então, nós estamos aqui na região do Amazonas, tá? Aqui é a nossa região. Na verdade, região norte, estado do Amazonas. Eita, já confundi, né? Mais uma vez, região norte, estado do Amazonas é onde nós estamos, tá certo? No caso, eu estou aqui em Manaus e vocês estão aí nas comunidades de vocês. Então, vamos iniciar? Então, agora eu inicio falando sobre uma das festividades mais conhecidas aqui do nosso estado. Na verdade, posso até dizer da nossa região, que é o Boi-Bumbá. E eu já vou chamando aqui os nossos personagens. Vamos lá? Observem aqui os nossos personagens. Nós temos o Boi Garantido e também o Boi Caprichoso. E eu pergunto a vocês, para quem vocês torcem? Me digam. Eu vou dizer o meu só no final, tá certo? Então eu vou contar um pouco para vocês de como tudo isso começou. Então vocês sabem, né, que o Boi-Bumbá, também conhecido como Bumba Meu Boi, é muito conhecido no Nordeste e também no Norte. Só que eles não deram origem aqui, né? Então, quando os colonizadores vieram, especificamente os europeus, eles já trouxeram, né, essa cultura de lá. Chegando aqui, né, passou a ter o quê? Algumas influências indígenas e também africanas. E vocês vão identificar essas características. Então, uma das lendas mais contadas, associadas à origem do Boi-Bumbá, está atrelado à história da mãe Catirina e do pai Francisco. Então, para quem não conhece esses personagens, vocês irão conhecer agora. Então, a mãe Catirina e o pai Francisco, né, são um casal de negros que foram, né, que estavam ali escravizados. Então, a mãe Catirina, ela engravidou do pai Francisco e ela teve um desejo muito enorme assim de comer a língua de um boi. E o marido não negou, foi atrás desse boi. Só que vocês não imaginam o que aconteceu. Ele escolheu logo o boi preferido do dono da fazenda. E aí deu a maior da confusão, porque o dono da fazenda pediu para que achassem, né, a pessoa responsável por terem matado o boi, né? Então, pai Francisco ficou com muito medo e recorreu a um curandeiro. E também, que pode ser um curandeiro ou um pajé. O pajé veio, ajudou, né? E o boi, o que aconteceu? Ressuscitou. E aí já vem a questão do milagre que aconteceu, tá? Então, mãe Catirina e pai Francisco têm uma grande influência, né, na origem do boi. Então, como vocês sabem, né, Manaus, aqui no norte, muitos nordestinos vieram para cá e trouxeram essa história. E assim foi crescendo, até que nós temos aí um município, né, uma cidade que é muito conhecida, que é Parintins, onde nós temos aí o festival folclórico com esses dois bois que vocês estão vendo aqui. Vamos ver especificamente quais são as características do Boi-Bumbá? Vamos lá. Então, o Boi-Bumbá, ela é uma dança que combina movimentos de braços e giros em passos de 2 para lá e 2 para cá. As músicas, normalmente, elas descrevem histórias e lendas, tá certo? Então, como vocês viram, é uma dança muito animada, até porque ela é uma manifestação folclórica.
Então a gente vai ver aqui aí muita cor, muita animação e tem um nome específico para a música que embala, né, esta dança, que são as toadas, tanto no Garantido, quanto no Caprichoso, quanto no Bumba Meu Boi do Nordeste. E agora eu quero apresentar para vocês alguns personagens do boi de Parintins, dos nossos bois, tá? Que é o Garantido e o Caprichoso. Então nós vamos começar lá com a nossa primeira imagem que vocês viram, né, que é a Sinhazinha. Vamos passar várias imagens aqui para vocês dos personagens. Mas nós temos a Sinhazinha, que é a filha do fazendeiro, onde é a mais bela, né, onde tem toda aquela questão angelical. Nós temos as lendas que são trabalhadas, que são expostas aí durante o festival, porque sempre tem alguma lenda que será apresentada pelo boi. Nós temos a porta-estandarte, nós temos a rainha do folclore, que vem aqui ela representando toda a beleza do nosso folclore, né? Da nossa fauna, da nossa floresta, da nossa flora, tá certo? E também nós temos aí a Cunhamporanga, que é a moça mais bela, né? Como outros personagens que também fazem parte dessa grande festividade, como a mãe Catirina e também o pai Francisco. Então essas são apenas de algumas personagens que foram surgindo e dando vida cada vez mais, né, à questão do boi bumbá. Tem um aqui que é muito interessante também, que é um personagem, eu até caracterizo ele como um dos principais, que é o pajé, que é o grande responsável por trazer o boi de volta, como vocês estão vendo aqui, ó, o nosso pajé, o boi de volta à vida, que caracteriza aí o grande milagre, tá certo? Então, mais uma vez, observem aí os personagens. Mas eu tenho mais algumas informações a respeito do boi do Garantido e do boi Caprichoso, né? Falando um pouquinho mais da história do boi Garantido, vocês sabiam que o boi Garantido e o Caprichoso nasceram de uma promessa, né? Primeiro, o boi Garantido, de uma promessa do Lindolfo Monteverde, né? Ele, quando na infância, já ouvia as histórias da avó maranhense. Olha só isso, estão vendo a ligação? Já ouvia as histórias e resolveu fazer um boi aos 11 anos. Completados seus 18, ele teve alguns problemas relacionados à doença e ele fez uma promessa a São João Batista, onde, se ele fosse curado, né, ele faria o boi Garantido, e foi o que aconteceu, né? Então, o boi Garantido, de verdade, passou a fazer parte no dia 13 de junho de 1913. Olha só, foi um dia desse, né? Foi ontem, praticamente, não é, professora? E aí, ele é desde aquele tempo, tá? E o Caprichoso também nasceu de uma dessas promessas, né? Dos irmãos Cid, 3 irmãos, né, que também vieram para cá do Maranhão, do Nordeste, em busca de emprego, e eles prometeram a São João Batista que, se eles conseguissem emprego, eles também fariam um boi, que deram o nome de Caprichoso, certo? Muito bem, então assim nós finalizamos essa parte do boi bumbá e vamos para uma outra dança também conhecida aqui na nossa região, mais especificamente lá no Pará, que é o Marambiré. E o Marambiré, assim como o boi, também tem a sua história, tá? Então ela surgiu como uma dança que representava a alegria dos escravos no Brasil após a abolição da escravidão. Olha só a influência, né, dos escravos, a influência africana. Trata-se de uma dança que também mistura a questão da devoção religiosa, tá certo? E aí nós temos a presença da música, né, da dança, desse colorido que eu falei para vocês também está presente no Marambiré. Observem aí. É uma dança feita em pares que vocês terão a oportunidade de ver na próxima aula, tá certo? Uma outra característica é relacionado à coreografia. Então, ela vai ser caracterizada por uma marcha que vai mesclar a religião e o profano. Ela é realizada por duplas e sempre aparece durante os festivais, certo?
Então, esse aí é o Marambiré. Esse local que vocês estão vendo aí na imagem é a Estação das Docas, lá no Pará. Então, eles fazem essas apresentações para os turistas. Vocês sabem, né, que a nossa região, a região norte, ela é muito visitada por conta dessa mistura, né, dessa alegria que nós temos aqui em relação à nossa culinária, à nossa fauna, à nossa flora, ou seja, as nossas manifestações folclóricas. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essas duas danças e nesse momento nós iremos estudar algumas outras danças, mas primeiramente eu peço que vocês olhem aqui o nosso cenário. Vocês conhecem esse local? Acho que não, né? Até porque não é aqui do Amazonas. Isso aqui fica no Pará, né? Então aqui é a Estação das Docas. Observem aqui o rio ao nosso lado. E aqui nós temos outros elementos. Então a Estação das Docas é um ponto turístico do Pará, na verdade de Belém, né? Onde acontecem apresentações das danças folclóricas do lugar, onde há lojas, bares. Então o pessoal curte bastante esse local, justamente porque é um dos maiores complexos turísticos de lá, onde as pessoas podem conhecer, né, no caso, as manifestações que lá existem, a questão da culinária, das danças, das vestimentas e da história do local também. E como nós estamos falando aqui de Belém, estamos falando do Pará, a próxima dança que nós iremos conhecer é o carimbó. Vocês já ouviram falar? Se não, vem comigo. Então vamos começar lá um pouquinho falando sobre a origem da palavra carimbó, tá? Então carimbó, ela é uma palavra tupi, tanto é que ela foi criada pelos índios tupinambás. E ela se refere ao tambor feito de tronco de árvore chamado curimbó, no qual curi significa pau e mimbó refere-se a oco ou furado. Em todo, traduz pau oco que produz som. Então, a partir, né, do significado, da origem dessa palavra, já dá para a gente perceber que tem a ver com o quê? Com som. Então, carimbó, pau oco que produz som e deu aí a origem à dança de carimbó. Mas e aí, como será que são os passos? Como será que são as roupas? É isso que nós iremos ver e eu já peço para vocês olharem aqui os nossos personagens. Vamos aqui dar uma olhadinha neles. Olha, eles vieram, né, como bonequinhos. Então, observem aí a nossa bonequinha girando, fazendo os passos. Pode pôr, tá certo? Então, olha só. O carimbó, como vocês viram, é de origem tupi a palavra e é uma dança muito animada e colorida também. Aqui nós temos os nossos dançarinos demonstrando alguns dos passos que são feitos nessa dança, tá? Lembrem-se que isso aqui é uma animação, depois vocês vão ver a dança propriamente dita, tá certo? Então, o que é bom a gente observar aqui em relação às roupas, tá? A nossa dançarina aí, ela está segurando a saia. Mas a saia do carimbó, ela é enorme, justamente para quê? Para facilitar e para mostrar os movimentos delicados da dançarina. Então, a saia delas é um show à parte, né? Vai mostrar ali toda a delicadeza, toda a desenvoltura dela. Elas utilizam uma blusinha, que mostra um pouco da barriga, como vocês estão vendo aqui na nossa personagem, né, que tem um babadinho aqui, e normalmente na cabeça também elas utilizam flores, né, usam colares, tá certo? Então, essa aqui é a nossa dançarina de carimbó. E o dançarino, professora, o que ele usa? Então, ele usa uma calça estilo pescador, uma blusa um pouco aberta também, ou fechada, depende do grupo de dança, e também pode utilizar um chapéu na cabeça, né? Mostrando ali, representando os ribeirinhos, os caboclos, tá certo? Então, aqui são os nossos dançarinos de carimbó. Então, a dança deles é envolvente e chama bastante atenção das pessoas
que se propõem a assistir essa dança. Mais uma vez, observem a vestimenta. Aqui na nossa animação, não está mostrando o que eu vou falar agora, mas normalmente os homens, eles utilizam a blusa da mesma estampa da saia das meninas, até porque a blusinha que elas usam em cima é branca, né? E a calça deles é branca, então a estampa da saia e a estampa da blusa dele são parecidas, são semelhantes, tá? E aí eles formam o casal de dançarinos de carimbó. Tá certo? E a dança é uma dança ligeira, com um passo também bastante ligeiro. Vamos prosseguir, vamos conhecer agora uma outra dança também muito interessante, que é a marujada. Vamos lá? Acho que essa vocês nunca ouviram falar. Então a marujada, assim como todas as outras danças, né, elas tiveram a sua origem, a sua história. E ela vem contar um pouco sobre a questão da escravidão. Então, olha só, a marujada em Bragança teve início lá em 1798, quando os senhores brancos, atendendo ao pedido de seus escravos, permitiram a organização de uma irmandade e a primeira festa em louvor a São Benedito. E aí a gente já consegue perceber a questão religiosa, né, envolvendo aí a questão da religião, onde eles vão prestar culto, vão louvar a São Benedito, e também se tornou uma festa dos negros, né? Nesse caso. Essa dança, se vocês observarem bastante a imagem, vocês não estão vendo a presença de homens. Tem, mas em sua maioria são as mulheres que comandam a marujada. Vamos ver mais algumas informações. A marujada, ela é constituída em sua maioria por mulheres, cabendo-lhes a direção e a organização. Normalmente, elas utilizam essa roupa branca e vermelha, mas ela também tem a branca e azul. E todas as duas são utilizadas em datas especiais. Agora, tem um adereço que é muito interessante e que chama bastante atenção de quem assiste a dança marujada, que são esses chapéus que elas estão utilizando, o chapéu, na verdade, que elas estão utilizando. Eles são deste tamanho mesmo e sempre tem muitos enfeites. Então, o chapéu é uma característica da dança marujada, certo? Característica forte, sempre vai ser comandado pelas mulheres e elas são chamadas de marujas, tá? E tem uma que vai aí vai levar o grupo à frente. Então, mais um estilo, mais um tipo de dança que é pouco conhecido, mas também representa muito a questão da nossa dança, né, aqui na região norte. Certo? Então, essa foi a marujada. E agora nós vamos conhecer uma outra dança muito conhecida aqui no nosso estado, que é a ciranda. E eu já chamo aqui os nossos personagens para compor aqui o nosso cenário. Observe os nossos personagens aí, ó, todos dançantes, né, como vocês estão vendo. Então aqui a gente consegue ver um pouquinho da roupa, né, que são utilizadas. As mulheres, elas utilizam um vestido curto, né, utilizam uma meia, utilizam um sapato baixinho, algumas vêm com chapéu ou com um adereço. Os homens também têm a sua roupa, a roupa apropriada para a ocasião, olha só, da mesma cor que a da sua parceira. E assim como todas as outras danças, a ciranda também ela tem a sua história. Então ela se deu origem lá em Portugal e foi trazida para o Brasil pelos colonizadores. Chegando aqui, né, foi difundida para todas as regiões do nosso país, mas ela veio se tornar efetivamente a ciranda aqui na região norte e nordeste também, tá certo? Mas ela é muito mais vivenciada aqui na região norte, ou aqui no norte, no nosso estado, do Amazonas. E um local mais conhecido, que nós também temos um festival grandioso, é o de Manacapuru, tá certo? Lá a gente tem um local específico, que é o Cirandódromo, né, onde 3 agremiações fazem apresentações, que é a Flor Matizada, a Guerreiros Mura
e a tradicional. Então, tudo começou, né, a história dessas cirandas começou dentro das escolas, né? Então, as escolas eram responsáveis pela ciranda. Só que elas tomaram uma dimensão tão grande que passou a ser fundada aí as agremiações Flor Matizada, Guerreiros Mura e Tradicional. E ela é um, né, dos grandes festivais que existem aqui na nossa região, tornando a cidade de Manacapuru a terra da ciranda. Então, também é um evento muito bonito que atrai para mais de 90 mil turistas, né? Atrai muita gente para ver a grandiosidade deste festival. Então, essa é a nossa ciranda, que vocês também terão a oportunidade de ver como ela é dançada daqui a pouquinho. Vamos prosseguir? Outra dança que nós iremos ver agora também é pouco conhecida, é a desfeiteira, e vocês vão já descobrir por que essa dança recebe esse nome. Vamos lá? Então, olha só, a desfeiteira ela é constituída por pares que dançam de forma livre. Já quero que vocês observem aí a roupa dos nossos dançarinos. Na concepção de vocês, parece até parecida com carimbó, mas não é, viu? Do carimbó, as saias elas chegam até lá no pé. Da desfeiteira não, ela chega um pouquinho mais próximo ao joelho, tá? E como vocês viram aí, é uma dança de forma livre. A única obrigatoriedade nessa dança é que os casais eles passem diante do conjunto musical que vão executar aí as músicas. E por que recebe esse nome? Agora vamos lá, o porquê? Porque olha só, quando a banda para a música e o casal está lá na frente, esse casal, eles têm que fazer uma rima, apresentar uma rima. Caso eles não consigam, no caso o homem, caso ele não consiga, a mulher vai fazer um desfeite para ele, né? Ou seja, vai vaiar. Então olha só, a banda encerra a música no momento em que o casal estiver passando e é feita a escolha do homem ou da mulher para que declame os versos. Se eles conseguirem fazer os versos, muito bem, a dança continua. Se eles não conseguirem, eles serão vaiados e terão que pagar uma prenda, ou seja, eles serão desfeitados. Então, daí o nome desfeiteira.